Dando sequência aos vídeos de Romanos, vamos falar hoje do capítulo 7. Irmãos, o livro de Romanos é muito difícil de entender se não buscarmos ajuda dos estudiosos. Esse trecho inicial foi adaptado dos comentários de Rosana Garcia Barros, disponível em reavivadosporsuapalavra.org de 2018. Retrata o pensamento do apóstolo Paulo ao escrever o capítulo 7, certamente inspirado pelo Espírito Santo. Ao fazer uma analogia com o casamento, Paulo procurava atrair a atenção dos judeus de Roma a uma nova aliança através de Cristo. Ele se esforçava para que esses judeus, ainda escravos das tradições e do regime da lei, como também os novos convertidos, compreendessem a verdadeira função da lei. Isso porque os judeus estavam empenhados em seguir a lei com tanto zelo que a colocaram num pedestal sobre o qual não convinha estar. A lei, que deveria ser um instrumento de justiça, tornou-se para eles uma pedra de tropeço, uma vez que pretendiam obter a salvação pela sua observância. Assim, a obediência à lei de Deus tornou-se para eles um fardo, não um prazer. De fato, a lei aponta para a inevitável verdade de que somos pecadores e, por isso, condenados à morte, que ninguém, por mais que se esforce, pode alcançar mérito algum por intermédio da lei. Quando Jesus ampliou a extensão dos mandamentos no Sermão do Monte, atingiu em cheio o coração de seus ouvintes, no sentido de que a simples intenção de adulterar, por exemplo, diante de Deus já qualifica o pecador como adúltero e, portanto, sujeito à morte pela quebra do 7º mandamento do Decálogo. No entanto, deve-se ressaltar que as nossas iniquidades não descaracterizam em nada o caráter da lei, pois a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versos 7, 12. Por meio da lei, ou seja, por meio de uma coisa boa, conseguimos enxergar a verdadeira face do pecado, que é excessivamente maligno. Verso 13. Através da lei, que é um instrumento espiritual, a nossa natureza carnal é evidenciada e percebemos o quanto o pecado nos escraviza. Verso 14. Inicia-se então um grande conflito entre o bem e o mal, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a sua presença e o seu conhecimento, mais evidente se torna a nossa débil condição. Por diversas vezes, Paulo expõe a sua luta interior pelas seguintes confissões: o pecado que habita em mim, verso 17, na minha carne não habita bem nenhum, verso 18, o mal que não quero, esse faço, verso 19, novamente cita o pecado que habita em mim, verso 20, prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, verso 23, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, verso 24. Podemos pensar que se naquela época houvesse a tecnologia que temos hoje, dá para imaginar o quanto essa postagem de Paulo poderia viralizar nas redes sociais. E estamos falando de um homem que abriu mão de tudo para pregar o Evangelho, que por tantas vezes correu o risco de morte, um homem cujas mãos eram instrumentos de cura, que não dava um passo sequer sem a permissão do Espírito Santo. Agora, ali estava ele expondo a sua fragilidade como um ser humano passível de erros, como qualquer outro, que apesar de desejar com todas as forças fazer apenas a vontade de Deus, acabava fazendo o mal que sua consciência condena. Paulo simplesmente indicou, através de sua experiência, o endereço do pecado. O mal está comigo, verso 21. Porém, um dos maiores enganos de Satanás é o de nos fazer pensar que já fomos derrotados e que não tem mais jeito, que acreditemos no ditado de que pau que nasce torto, morre torto. Aprisionando-nos à lei do pecado, verso 23, temos que ter cuidado com esta expressão, pois ela nada tem a ver com a lei dos mandamentos. Paulo usa a expressão lei, em diferentes casos, a lei dos mandamentos, a lei das ordenâncias ou a lei cerimonial e a lei do pecado. Mas o que seria um discurso desprovido de esperança e totalmente desanimador
termina com a bendita esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. 25, o verso. Isso porque o supremo amor de Deus pela raça caída rompe as barreiras do pecado que resistem em nós, através da graça de Cristo, e nos transforma em santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Eis um mistério inexplicável. É por isso que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5,4. Que pela fé nos apeguemos à maravilhosa promessa da salvação em Cristo Jesus e que nossa obediência seja tão somente o resultado de nossa entrega. Os próximos comentários foram adaptados de um texto disponível na Biblioteca Bíblica Blogspot de 2015. Em Romanos 7:1-3, Paulo retoma a questão apresentada em Romanos 6,15. Nós continuaremos pecando enquanto estamos debaixo da graça? A resposta do Apolo é outro incisivo não, e ilustra seu argumento por meio de uma comparação com o matrimônio. Pela lei de Deus, o matrimônio é vitalício, mas se um dos cônjuges morre, o outro já não está mais impedido pela lei, está livre para se casar com outra pessoa. Uma aplicação exata da ilustração seria que a lei morreu e agora o cristão é livre para se casar com a graça. Paulo está dizendo que se os cristãos estão mortos para a lei, por isso estão livres para se casar com Deus e dar fruto para Ele. A relação matrimonial pode gerar filhos. Da mesma maneira, a intimidade com Cristo deve gerar frutos de justiça. Romanos 6:22. Romanos 7:5. Quando Paulo fala quando estávamos na carne, ele está se referindo ao período anterior à nossa conversão. Nesse contexto, os que estão na carne são os não regenerados, ou aqueles que não nasceram de novo, e os convertidos são os regenerados. Cabe destacar que cristãos e não cristãos podem viver segundo os desejos da carne, porém apenas os cristãos podem andar em conformidade com o Espírito. Os desejos pecaminosos despertados pela lei operavam no pecador, e essa tendência para o pecado era revelada nos membros do seu corpo, resultando em morte. Romanos 7,6, pela conversão, a pessoa morre para a lei. Verso 4. O resultado disso é que agora essa pessoa está apta a andar com Deus e servir a Ele em novidade de vida. Romanos 6,4. Eles têm uma nova vida no Espírito Santo, não na velhice da letra, ou seja, o velho modo de tentar ganhar a vida eterna por meio da observância da lei. Romanos 7,7. A próxima pergunta lógica é a lei pecado? De modo nenhum. Paulo nega enfaticamente que a lei seja por si mesma pecado. A partir daqui, o apóstolo utiliza a sua experiência pessoal como uma ilustração. A lei revela o pecado. Romanos 7,8. Sem a lei estava morto para o pecado. A lei também cita o pecado. Verso 7. O pecado pode existir ainda que não exista a lei. Romanos 5,13. Embora sem ela o pecado permaneça adormecido. Sem os padrões de direito e de justiça não é possível haver qualquer julgamento em relação ao que é ou não é pecado. Porém, a lei, com seus mandamentos direcionados contra certos hábitos, pode despertar o desejo de executar essas práticas. Verso 5. O homem é geralmente fissurado pelo que é proibido. Romanos 7,9. Eu, em algum tempo, vivia sem lei. Houve um tempo que Paulo estava vivo para Deus e sem qualquer lei. Então, algum tempo depois da sua conversão, enquanto ele desfrutava da comunhão com Deus, ele foi confrontado pela lei e morreu. Ou seja, a sua natureza pecaminosa quebrou a sua comunhão com Deus. Romanos 7, 10 e 11. E o mandamento que era para a vida. Os itens mencionados na lei apontavam para o caminho da retidão. Logo, eles apontavam para a vida. Quando, porém, o pecado passa a reinar em nossa natureza, a lei se torna para nós apenas juízo e morte. Quando procuramos observar a lei, nós somos enganados pelo pecado que mortifica a nossa vida espiritual. Romanos 7,12. A conclusão é que, em sua totalidade, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Nosso problema com o pecado não é decorrente da ausência da lei divina, e sim resultado da nossa natureza pecaminosa. Versos 8, 11 e 13, que responde à lei. Romanos 7,13. Aqui Paulo faz outra pergunta retórica. Vê Romanos 6,1, 6,15 e 7,7.
Logo, tornou-se-me o que era bom em morte, de modo nenhum. Certamente, essa não é a mesma negação enfática já feita por Paulo em Romanos 7,7, 6,2 e 6,15. O problema não está na lei, o problema é o pecado. O pecado usou a lei, que é inerentemente boa, para produzir o mal, ou seja, a morte. Mas pela lei o pecado é revelado da maneira como verdadeiramente é. Também são reveladas as suas consequências más e trágicas de forma bem clara. Romanos 7,14, a lei é espiritual, a lei vem de Deus. Em contraste, Paulo afirmou que o seu problema e de todos os cristãos, conforme 1 Coríntios 3, 1 a 3, é que ele era carnal. Ou seja, sua situação era a mesma de um escravo. Ele estava sujeito a vender-se à prática do pecado. Embora Paulo fosse um cristão dedicado ao serviço de Deus, verso 25, ele continuava em falta com os padrões morais de Deus. Romanos 7,15 a 17, ser carnal ou estar entregue à prática do pecado envolve um conflito que causa espanto tanto em Paulo quanto nos outros cristãos. O apóstolo sente que não há como entender a si mesmo. Ele se acha derrotado, pois não consegue fazer aquilo que ele deseja, mas faz aquilo que ele odeia. Essa situação indica a existência de uma batalha constante entre as duas naturezas no cristão. A primeira natureza, a espiritual, reconhece que a lei é boa. A segunda indica que há algo em nosso interior, chamado pecado, que produz em nós o mal. Romanos 7,18, o problema é a carne, aquela parte do cristão em que não habita bem algum. A vontade é o desejo de fazer o bem, versos 12 e 15, porém a capacidade para realizar o bem está em falta. Romanos 7,19, basicamente trata-se de uma repetição do verso 15. Romanos 7,20, e exatamente a mesma conclusão mencionada no versículo 17. Romanos 7,21, Paulo confessa que ele é carnal, está vendido sob o pecado, verso 14. Ele declara que seu problema está localizado mais especificamente na sua carne, onde não habita bem algum, verso 18, enquanto o mal está presente e operante nele. Romanos 7,22, porque segundo o homem interior. Expressão que é análoga a dizer com a mente, versos 23, 2 Coríntios 4,16, Efésios 3,16, e ter a capacidade de encontrar prazer na lei de Deus. Esse prazer faz com que os crentes em Cristo queiram se alinhar com a nova natureza que Deus lhe deu. Romanos 7,23, lei do pecado que está nos meus membros. É uma referência à rejeição que a nossa natureza pecaminosa tem a qualquer outra lei que busque seguir a vontade de Deus. A natureza pecaminosa busca nos distanciar de Deus e impedir sua ação em nós. Romanos 7,24, miserável homem que sou. Ou seja, desventurado, infeliz, assim é o cristão que sempre é derrotado pelo pecado. Versos 14 e 23. Essa derrota acontece sempre que o cristão decide não viver sob o poder do Espírito. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esta é uma expressão figurativa referente à natureza pecaminosa. Paulo deseja ser liberto do pecado que conduz à morte. Romanos 7,25. Dou graças a Deus. E rompe de Paulo uma gratidão exultante a Deus pela vitória que ele obteve por intermédio de Jesus Cristo, que liberta os cristãos do corpo da morte, a saber, a carne. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo conclui que o problema não é a lei, o problema é a carne. A partir deste argumento, Paulo, no capítulo 8, passa a falar da solução, ou seja, a salvação obtida em Jesus Cristo. Amém?